A viagem do peregrino da alvorada é o quinto livro de uma série de 7, intitulada As Crônicas de Nárnia, escrita por C.S. Lewis. Aquela história, ela contém um momento memorável que nos ajuda a compreender melhor o texto que nós estamos estudando de João, capítulo de número 2. Já no finalzinho daquele capítulo, nós temos Lúcia e Edmundo que estão engajados naquela peregrinação e eles estão num belíssimo lugar e acabam então se encontrando com o personagem central que é Aslan e desenvolve então este diálogo entre eles três. Lúcia e Edmundo caminhavam na areia e depois na relva, por uma extensa planície de relva rasteira e bela, que se estendia em todas as direções, quase no mesmo nível do Mar de Prata. Entre eles, e à base do céu, havia algo tão branco que mesmo com os seus olhos de águia, dificilmente poderia fitar. Continuaram e viram que era um cordeiro. "Vamos almoçar", disse o cordeiro na sua voz doce e meiga. Notaram que ardia sobre a relva uma fogueira, na qual se fritava peixe. Sentaram-se e comeram, sentindo fome pela primeira vez desde muitos dias. E aquela comida era a melhor de todas as que haviam provado. "Por favor, cordeiro", disse Lúcia, "é este o caminho para o país de Aslan?" "Para vocês, não", respondeu o cordeiro. "Para vocês, o caminho de Aslan está no seu próprio mundo. No nosso mundo também há uma entrada para o país de Aslan?" perguntou Edmundo. "Em todos os mundos há um caminho para o meu país", falou o cordeiro. E enquanto ele falava, sua brancura de neve tornou-se em ouro quente, modificando-se também sua forma. E ali estava o próprio Aslan, erguendo-se acima deles, irradiando luz da sua juba. "Aslan!", exclamou Lúcia, "ensine para nós como poderemos entrar no seu país, partindo do nosso mundo." O capítulo 2 de João não é a inspiração para esse texto de C.S. Lewis. Esse texto possivelmente é inspirado em Apocalipse. Mas é interessante que esta figura de um cordeiro e de um leão, que aparece aqui nos escritos de Lewis, é também as duas figuras que aparecem no capítulo 2. Dos versos de número 1 a 12, nós encontramos o cordeiro, com a sua voz amável, com sua voz afável, resolvendo o problema que havia ali. Mas nos versos de número 13 até os versos de número 25, nós encontramos o leão. E este leão aparece aqui, e nós poderíamos até dizer que este leão aparece aqui de forma enfurecida, o que nos chama muita atenção, porque são poucos os momentos que nós vamos ver Jesus desta forma. Então, meus irmãos, leiamos o texto que está em João capítulo 2, verso de número 13 ao verso de número 25. Eu quero convidá-los, aqueles que podem, a ficar de pé, para que nós possamos fazer então esta leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: "Tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio." Os seus discípulos se lembraram que está escrito: "O zelo da tua casa me consumirá." Então os judeus lhe perguntaram:
Que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhes desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Até aqui a palavra do Senhor, podeis assentar. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta noite e pedir que o teu Espírito Santo nos conceda a graça para ouvir a tua palavra, para considerá-la como verdade e para aplicá-la na nossa vida. Nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele foi escrito para nos orientar com relação a 2 perguntas que são extremamente importantes para nós. Quem é Jesus? E qual deve ser a nossa atitude a respeito de Jesus? É exatamente com esse objetivo que João diz que muitas coisas foram escritas, mas estas foram registradas para que vocês creiais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenham vida em seu nome, de acordo com o capítulo de número 20, verso 30 e 31. De modo que, para deixar esta verdade clara e convicto da necessidade que nós temos de ter um conceito correto sobre Jesus e uma atitude correta com relação a Jesus, João, então, ele decide fazer alguns recortes do ministério de Jesus para demonstrar de que esse Jesus, ele é o Cristo. De que esse Jesus, ele é o Filho de Deus, de que esse Jesus é aquele que fora prometido no Antigo Testamento e que traria uma nova época, um novo tempo para o seu povo. E ao entender isto, João então espera que os seus leitores tenham uma atitude correta com relação a esse Jesus. E esse texto é mais um daqueles que João faz o recorte e deixa então para que nós possamos aprender mais sobre quem é Jesus e sobre a atitude correta que nós devemos ter com ele. Desta forma, meus irmãos, neste texto, eu quero destacar 3 aspectos que nos ajudarão a saber quem é Jesus e qual a atitude correta que nós devemos ter em relação a ele. O primeiro aspecto que eu quero destacar está aí no verso de número 13 até o verso de número 18. E aqui eu quero chamar a atenção para o Jesus que tem autoridade. Diz o texto que, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus vai para Jerusalém. Jesus está mudando agora de foco o seu ministério, está mudando de ocasião. Ele há pouco estava em Caná da Galileia no casamento, onde ele deu princípio aos seus sinais, e então agora ele vai para Jerusalém. Jerusalém é o centro nevrálgico da coisa. É ali onde toda a vida de Jesus vai ter o desenrolar até chegar ao Calvário. E diz o texto que isto aconteceu próximo à festa da Páscoa. A festa da Páscoa era o tempo em que todo judeu de 12 anos acima deveria se dirigir até o templo, para ali adorar o Senhor, para ali comemorar a libertação que o Senhor fez. Lembre-se que a festa da Páscoa era uma lembrança, era uma memória do que Deus fez lá no Egito, quando então ele livrou os primogênitos dos filhos israelitas, quando o sangue foi colocado nas vercas das portas, e então a partir dali o anjo passa por cima, da casa, e tem-se então a festa da Páscoa.
Diz então a palavra do Senhor que Jesus chega no verso 14 no templo, que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Jesus chega no templo de Jerusalém e então ele se depara com uma cena que é um tanto estranha para aquele momento e para aquela ocasião. Ali naquele local, ali no templo, você tem pessoas que vendiam. Você tinha pessoas que trocavam dinheiro. Você tinha pessoas que estavam fazendo do templo uma casa de comércio, como Jesus vai dizer um pouco mais à frente. E diz o texto no verso 15, que Jesus, ele então toma um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou a mesa e disse aos que vendiam pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante que João não registra, porque isso não é de interessante para o propósito de João. Mas quando nós lemos em Marcos, nós percebemos que Jesus vai uma vez no templo, ele vê tudo aquilo ali acontecendo, mas ele não faz nada. Ele volta então com seus discípulos e posteriormente Jesus vem, e agora ele vem, digamos assim, com sangue no olho. E esse Jesus que você está vendo aqui, talvez você nunca imaginou ver. Um Jesus irado, a ponto de pegar umas cordas ali de forma improvisada e fazer um chicote e sair arrebentando tudo o que tivesse pela frente. Agora, meus irmãos, a razão para esta ira de Jesus é porque o templo estava fazendo-se uma casa de comércio. Deixe-me explicar uma coisa. O problema em si não era a venda de animais. Porque você tem aqui Jerusalém, e então você tem todo o povo de Israel vindo para Jerusalém para adorar o Senhor. E era muito difícil, você que vinha de um lugar distante, você trazer a sua ovelha, você trazer o seu gado, você trazer os seus animais, as pombas talvez, seria difícil de trazer até ali. Porque devido à jornada seria cansativo, seria preocupante, e quando chegasse lá, o animal estaria desqualificado para o serviço, para o culto que eu estou dizendo. Então era comum que pessoas vendessem animais para que pudessem ser oferecidos para a adoração ao Senhor. Mas o problema aqui, meus irmãos, como nós podemos perceber, aqui há uma figura do templo, é que isso deveria acontecer não aqui no templo, mas isso deveria acontecer nas imediações aqui, talvez por perto dos degraus, talvez por aquele outro lado. Mas o problema é que eles estavam fazendo isso aqui dentro, naquilo que é chamado do pátio dos gentios, que era quando um gentio chegava. Você sabe que um gentio era uma pessoa que não era da nação de Israel, não era um israelita, não nasceu em Israel. No caso, todos nós aqui somos gentios. E então eles estavam pegando, estavam fazendo desse espaço aqui para os gentios uma casa de comércio. E o problema é que isso tudo estava acontecendo com a conivência dos sacerdotes. O sacerdócio no tempo de Jesus se tornou então algo extremamente corrupto. Caifás e Anás já estavam trabalhando há tempo, se revezando no comando do sumo sacerdócio, era um negócio de família. Quando terminava o de um, passava para o outro, ia passando pela família, era lucrativo, porque eles estavam acostumados a receber propina para então permitir que toda essa esculhambação acontecesse dentro do templo. E eles estavam fazendo isso visando lucro, visando ganhar mais dinheiro, visando sair melhor, de modo que os cambistas que estavam aqui, aqueles que estavam vendendo os animais aqui, estavam pagando a sua porcentagenzinha, né, para ajudar Anás e Caifás a se enriquecer mais ainda. O sacerdócio se tornou um prostíbulo. Aqueles que estavam no sacerdócio vendiam a sua alma para o diabo, sem considerar o respeito e a consideração que deveria haver com o templo.
Porque lembre-se que aqui era onde Deus se fazia presente. Era aqui no Santo dos Santos que o sumo sacerdote entrava para que ele pudesse então receber a presença de Deus e receber a bênção de Deus e pudesse distribuir a bênção de Deus para o povo. Mas os sumos sacerdotes, os guardiões dos valores de Deus, estavam pouco se preocupando com Deus ou o que Deus achava. E então, meus irmãos, Jesus chega e Jesus demonstra então a sua autoridade. Jesus não é um grande mestre nesse ponto aqui, ele ainda não tem muitos seguidores a esse ponto aqui. Jesus não faz parte da linhagem sacerdotal, mas ele entra no templo como se ele fosse o dono do templo, e ele chega no templo sem pedir autorização a ninguém, e ele resolve a coisa ali. Diz o texto então, que ele expulsa dali aqueles que vendiam as pombas, e não só expulsa as pessoas, mas expulsam também as coisas dali, os objetos que eram estranhos ao templo. Ele tem autoridade para dizer: vocês estão errados, vocês não façam isso, saiam daqui. Mas note que esta autoridade, ela é vista no ato de Jesus acabar com aquele comércio da fé. Agora, ali, o que está acontecendo é que os sumos sacerdotes pegam a fé dos fiéis que vêm para adorar em Jerusalém e fazem disso um mercado, fazem disso um comércio. Ao ponto de chegar lá, então você chegava com o seu próprio animal, eles inventavam algum defeito, segundo alguns relatos, e diziam: esse animal não presta, esse animal não tem condição. Então, sabe o que é que você tem que fazer? Vá ali, desça ali, naquele local ali, procure fulano. Ele vende um animal para você que está nos padrões que nós queremos. E aí fulano ia vender um animal superfaturado. Né? As obras superfaturadas não é cor de recente não, viu? É cor antiga já. Né? Eles vendiam superfaturado e lucravam com isso. E Jesus então, meus irmãos, retira esse comércio, esse mercado da fé. O texto nos diz que esta autoridade é percebida no ato de Jesus ter zelo pela casa do Senhor. Quando ele faz isso, no verso 17, os seus discípulos se lembram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Interessante que esse João está citando o Salmo de número 69, se eu não me engano, verso 9. E o Salmo 69 é um dos salmos mais citados no livro de João e também no Novo Testamento. O Salmo 69 é aquilo que nós chamamos de um salmo messiânico. Ele aponta para Messias. E os discípulos percebem que Jesus tem zelo pela casa de Deus. Mas o ponto aqui é que Jesus, não é que ele tenha zelo pelo templo enquanto estrutura, mas porque ele tem zelo pela glória de Deus. É porque Jesus está comprometido não com os projetos humanos, não com os objetivos do sacerdócio, não com a visão dos sumos sacerdotes, mas Jesus está comprometido com a glória de Deus. Este é o foco dele, este é o ponto dele. E por isso ele é consumido então por este zelo pelo nome e pela glória de Deus. Mas esta autoridade, meus irmãos, ela é também questionada. Verso de número 18, eles perguntam: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Eles questionam a atitude de Jesus. Mas, meus irmãos, percebam que isto é um questionamento estúpido. Porque o fato de Jesus tomar a atitude que tomou já justifica, então, a autoridade dele. Mas note que, além de ser um questionamento estúpido, é um questionamento que evidencia a perversidade do seu coração. Eles não param para avaliar o que Jesus está fazendo. Eles não param para pensar no significado que Jesus está fazendo. Eles não param para considerar nos seus próprios pecados que Jesus está expondo. Mas eles questionam. Eles começam a querer fugir pela tangente. Eles não, ao ser confrontados pela pessoa de Jesus, pela atitude de Jesus, eles não param para pensar, eles não param para mudar suas atitudes. Mas eles continuam com um coração perverso,
e continua encontrando uma forma para de alguma maneira encontrar algo contra Jesus, para dizer você não tem autoridade para isso. Mas observe, meus irmãos, que João deixa claro que Jesus, ele tem autoridade para isto. E o texto continua. E aí nós percebemos que além de nós termos o Jesus que tem autoridade, nós encontramos agora o Jesus que está fazendo uma grande obra, que está realizando uma grande obra. O verso de número 19 a 22 diz o texto: Então Jesus lhe respondeu: Destruam esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: Este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, porém, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que tinha dito isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. É uma grande obra que Jesus está se propondo a fazer. Agora, esta é uma grande obra incompreensível, parece aos homens. Porque observe que Jesus, ele diz, olha, destrua este santuário. Então, abre aspas aqui. A palavra para destruir é uma palavra que também é utilizada para a destruição de um corpo. E o santuário aqui não é uma palavra que é utilizada só para referir à construção do templo, mas era também utilizada para se referir ao próprio corpo. Jesus está dizendo, destruam este santuário e eu vou reconstruir em 3 dias. Mas Jesus não estava se referindo ao templo, estava se referindo a si próprio. Mas interessante, meus irmãos, que aquelas autoridades não percebem. Certo? Mas não é só as autoridades que não percebem. Os discípulos também não entendem. Os discípulos de Jesus que estavam com ele, ainda há pouco, lá em Caná da Galileia, que viram a transformação que Jesus fez. Os discípulos de Jesus que foram chamados para fazer parte desta grande obra, não entendiam. Porque nos diz João que quando, pois, Jesus ressuscitou, os discípulos dele se lembraram que tinham dito e creram em Jesus. Agora nós estamos entendendo o que é que Jesus quis dizer quando ele falou, destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei novamente. Note que a obra que Cristo está realizando é incompreensível para os seus discípulos. Mas interessante que esta incompreensibilidade não é só aqui neste momento. Jesus diz, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser entregue às autoridades, eu vou então morrer. Pedro, não, senhor, vai não, senhor. De jeito nenhum. Jesus vai para o Getsemane, ali ele está chamando os discípulos para orar e vigiar. Chega então a turba dos sacerdotes, Pedro bate de mão a espada, não, ninguém vai pegar em Jesus. E quase bota a coisa a perder. Parece que os discípulos de Jesus não compreendem a grande obra. E é por isso que em Lucas 24, Jesus diz, vocês são tardos, vocês são lentos, vocês são lerdos para compreender as Escrituras. Mas esta obra, meus irmãos, incompreensível, pelo menos momentaneamente, é uma obra também que envolve transformação. Porque Jesus está chamando seus ouvintes para lembrar o seguinte, olha, vocês podem ter uma transformação, a vida de vocês não precisa ser deste modo aqui. A conduta de vocês não precisa ser deste modo que está contrário à glória de Deus, envergonhando o nome do meu Pai. Vocês não precisam ter um templo desse daqui, que deveria ser casa de oração, que deveria ser casa para atrair as pessoas, para poder conhecer a Deus, amar a Deus, para poder espalhar a mensagem de Deus. Em vez de vocês estarem fazendo desta casa um motivo de vergonha, em vez de você estar mercadejando a palavra do Senhor. Jesus, meus irmãos, ele chama a atenção para o fato de que há possibilidade desta transformação alcançar aquelas pessoas. O texto também nos mostra, meus irmãos, que esta
esta obra incompreensível que envolve transformação, ela é uma obra também impossível na vista dos judeus. Eles dizem, não é? Olha, nós levamos 46 anos para construir. E você em 3 dias vai mudar isso daqui? Mas você pode dizer, mas pastor, realmente era difícil. Mas você acha que se eles tivessem entendido o que Jesus queria te dizer, você acha que eles pensariam que seria menos difícil? Se Jesus dissesse, olha, eu vou morrer e 3 dias depois eu vou ressuscitar, você acha que eles acreditariam? Não, porque em outro momento eles não acreditaram. Aqui está também no campo da impossibilidade. Mas note, meus irmãos, de que esta obra envolve a impossibilidade, envolve a transformação, envolve a incompreensão, mas envolve também a salvação. O texto nos mostra que Jesus então seria morto, mas ele ressuscitaria ao 3º dia. É muito interessante, porque a grande obra que Jesus está fazendo de salvação começa com a morte dele. Depois vai para a ressurreição. E o texto nos diz que quando eles viram Jesus morto, depois ressuscitado, eles lembraram disto, creram na Escritura e na palavra de Jesus. Fé. A salvação precisa de alguém que pague o preço. Mas a salvação, para ser eficaz e efetiva, precisa de fé. De modo que se você não crê em Jesus, você não tem condições de ter esta salvação. Se você não crê em Jesus, você não tem condições de tomar parte nesta grande obra. Porque a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o meio que vem de Deus para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser partes integrantes nesta grande obra que Jesus está fazendo. O texto continua nos mostrando que Jesus, além de ter autoridade, além de estar realizando uma grande obra, é o Jesus também que é poderoso, como diz o verso de número 23 adiante. Aqui, João já anda um pouco mais, mas ainda no mesmo contexto. Se ele fez isso próximo à Páscoa, nos versos 23 a 25, agora já foi durante a Páscoa. E diz o texto que muitos creram no seu nome quando os viram os sinais que ele fazia. Observe que João ele está dando um salto aqui na história. Se no capítulo 2, lá em Caná da Galileia, nós encontramos João dizendo, com este sinal deu início Jesus, e assim em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Aqui ele já diz que Jesus tem feito muitos sinais. Já está no plural. Eles viram os sinais que ele fazia. Jesus já tinha feito vários sinais. E aqui, meus irmãos, nós podemos pensar que Jesus é poderoso para fazer os sinais. Os sinais que são típicos do ministério de Jesus. Jesus curou. Jesus libertou endemoniados. Jesus, então, deu vista aos cegos. Jesus fez coxo andar. Jesus ressuscitou mortos. E tudo isso que Jesus estava fazendo revelou pensamentos ocultos. E tudo isso que Jesus está fazendo levou os seus discípulos a crer nele.
Ele tinha poder para realizar sinais que apontavam para a sua messianidade. Ele tinha poder que apontavam para o fato de que ele não era só um judeu marginal, de que ele não estava só à margem da sociedade, não era só mais um profeta, não era só mais um bom líder, mas ele era o Messias. E os sinais comprovam a sua messianidade. Ele tinha poder para levar as pessoas a crer nas Escrituras e na sua pessoa. Jesus, ele, ao falar, conduzia, como diz o verso 22, também o verso 23, conduzia as pessoas a crer nele. Ele tinha o poder de convencimento. Ele tinha o poder de fazer as pessoas mudarem as suas atitudes. Ele tinha o poder de fazer as pessoas serem transformadas. E nós encontramos isto diversas vezes. Mas o texto também nos diz que Jesus tinha poder que capacitava a conhecer pessoalmente cada pessoa. Dos que creram, no verso de número 23, continuando no verso 24, o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Jesus conhecia as pessoas. Jesus sabia que nem todos os seguidores eram de fato discípulos de Jesus. E isto vai ficar claro, irmãos, quando nós chegarmos em João capítulo 6. Quando ali Jesus faz o que nós chamamos de uma peneira. Vamos ver o que é que vai ficar aqui. E o discurso de Jesus é duro ao ponto de ficar só os discípulos. E Jesus, para dar mais uma peneirada, pergunta: e vocês não querem ir embora também não? Está todo mundo indo embora aí, ó. Não querem vocês também não? Mas o ponto aqui é que Jesus sabia a motivação de cada pessoa. Que Jesus conhecia porque é que cada um estava seguindo a Jesus. E posteriormente ele diz: vocês estão me seguindo porque vocês querem pão. Não é porque vocês querem a palavra, não é porque vocês querem a instrução. Vocês estão me seguindo porque lá atrás eu fiz a multiplicação do pão e saciei a fome de vocês. Em outras palavras, vocês estão me seguindo porque vocês querem ter os seus interesses atendidos. E no momento em que os seus interesses não forem atendidos, então vocês deixam de ser um seguidor de Jesus. É interessante notar que a multidão que seguia Jesus foi a mesma multidão que testemunhou contra Jesus e disse: crucifica, crucifica. Eles conheceram quem era Jesus. Eles alcançaram o propósito estabelecido pelo Evangelho de João. Mas eles tomaram uma atitude errada em relação a Jesus, rejeitando. Mas Jesus desde o começo sabia quem era seu discípulo e quem era seguidor de Jesus. Assim, meus irmãos, nós concluímos o capítulo 2. E aqui nós temos o leão enfurecido, que tem autoridade, que está fazendo uma grande obra e que é poderoso. Poderoso para conhecer a cada um daqueles que está seguindo a ele e as razões, as motivações pelas quais eles estão seguindo. Eu quero concluir então, meus irmãos, fazendo 3 aplicações para nós seguirmos o padrão. E a primeira delas, meus irmãos, é que o encontro com Jesus é confrontador. É muito interessante quando nós olhamos para o Novo Testamento nessa perspectiva, de como alguns encontros com Jesus são confrontadores, incomodam. Como os encontros com Jesus mexem na ferida. E aqui, meus irmãos, não é diferente. Jesus nos confronta com a sua pessoa, Jesus nos confronta com as suas atitudes, Ele confronta os nossos pecados, Ele confronta a nossa conduta, Jesus confronta as nossas motivações, Jesus confronta a nossa vida com a sua palavra. E é interessante notar que o confronto que Jesus faz nos deixa em 2 opções para a nossa vida. Depois de um encontro confrontador com Jesus, só resta 2 opções para você. Uma primeira opção é você se aproximar mais de Jesus.
E vocês não querem ir embora também? E Pedro responde: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Mas você pode tomar um outro rumo. Você pode se revoltar contra Jesus. E parece-nos que esses encontros confrontadores que nós temos registrado aqui, eles estão seguindo nessa linha. As pessoas encontram Jesus, têm acesso a quem a pessoa de Jesus é, mas eles se voltam contra Jesus. Eles desconsideram a palavra de Jesus. Eles decidem, meus irmãos, rejeitar a pessoa de Jesus. Porque no final das contas é assim. Nós podemos até começar caminhando bem com Jesus, é legal, é muito massa, é interessante, mas vai chegar um momento que Jesus vai nos confrontar. Vai confrontar os nossos pecados, as nossas atitudes. E aí, meus irmãos, é quando o negócio pega. E aí é quando a gente sabe quem é quem. Hoje de manhã, eu saindo aqui da escola dominical, então o irmão disse: pastor, não era para o senhor ter dito que na próxima aula vai ter os versículos lá, pastor. Porque aí, ninguém vai vir, nem da turma o senhor vai vir. E eu disse: não, eu tinha que dizer mesmo. Porque é na hora da prova que você sabe quem é quem, né? E é assim. É quando nós somos confrontados que nós revelamos aquilo que está no nosso coração. Você quer saber o que uma pessoa tem no seu coração? Confronte ela. Quando tudo vai bem, quando tudo vai às mil maravilhas, ótimo. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas quando se confronta, o coração se demonstra. E no caso de Jesus, algumas pessoas têm se demonstrado deliberadamente rebelde contra o Senhor Jesus. E fazendo assim da mesma forma como as autoridades religiosas faziam naquela época. Mas lembre disso. Todas as vezes que nós somos confrontados, e no caso, confrontados por Jesus, Ele está fazendo isso para o nosso bem. Ele está fazendo isso para que nós repensemos nossa vida. Repensemos nossa atitude. Para que nós repensemos a nossa conduta. A fim de que nós possamos nos ajustar ao padrão que Ele espera de nós. O encontro com Jesus é confrontador. Mas o encontro com Jesus é também transformador. É interessante, meus irmãos, que de um confronto pode sair uma transformação. Algumas pessoas, ao serem confrontadas por Jesus, elas não usam desculpas. Elas não tentam dar as explicações para a sua conduta. Ah, eu fiz isso porque a igreja não fez isso. Ah, eu fiz isso porque o irmão fulano de tal não fez isso. Ah, eu fiz isso porque aconteceu isso, isso e isso. Algumas pessoas não buscam justificar a sua conduta. Elas são honestas. E elas chegam diante de Jesus: eu estou errado mesmo. E eu preciso que o Senhor me conserte. Eu sou um vaso que muitas vezes tem sido para desonra. Eu sou um vaso que eu não presto para nada. O barro que foi feito não é bom. Eu preciso que o Senhor me refaça novamente. E me refaça como um vaso de glória para o Senhor. Algumas pessoas entregam as vidas a Jesus, entregam as suas vidas a Jesus, creem em Jesus e provam da transformação que só Jesus faz. O tristonho se alegra, o cego passa a enxergar, o coxo passa a andar, o morto passa a viver. E essa transformação só Jesus que faz. Mas aí você pode dizer: mas pastor, eu tenho uma alegria. E eu enxergo. Eu estou lhe vendo aí. E deixa eu dizer uma coisa para o senhor: eu cheguei aqui andando. Viu, pastor? Não estou coxo, não. E quer pegar em mim? Eu estou vivo. Estou vivinho. Pois é.
Mas a palavra de Deus nos diz que para aqueles que não têm a Cristo Jesus, eles têm alegria. É verdade. Mas é alegria passageira. É aquele tipo de alegria que a pessoa que se embriaga tem. Ela vai lá, ela então consome o álcool e ela fica alegre, feliz, satisfeita. Mas quando passa o efeito da droga, ela volta para o mesmo marasmo que ela estava antes. E ela precisa de mais uma. E ela precisa de mais um pouco. E mais um pouco. Para que esta alegria seja alimentada. Para aqueles que não têm a Cristo Jesus, nos diz o texto, diz a palavra de Deus, que eles estão andando, mas numa direção contrária ao caminho que Deus propôs. Eles estão enxergando fisicamente, mas eles não conseguem perceber quem é Jesus. Eles não conseguem perceber a atitude que eles precisam tomar para Jesus. Eles estão vivos fisicamente, mas estão mortos nos seus delitos e pecados. Estão andando, estão falando, estão ouvindo, mas estão espiritualmente mortos e distantes de Deus. E a única pessoa que pode mudar esta realidade é um encontro transformador com Jesus. É a partir do momento em que Jesus me encontra, é a partir do momento em que Jesus confronta os meus pecados, que eu posso então ser transformado, que eu passo a enxergar a vida de outra maneira. Que eu passo então até uma alegria que não depende de uma coisa aqui, de um momento ali, ou de um momento acolá. Uma alegria que está em mim, porque Cristo está em mim, o Espírito Santo está em mim, e eu posso ter alegria, eu tenho satisfação. É quando nós encontramos com Jesus, que nós então passamos a realmente ter vida. Em que nós passamos realmente a desfrutar da vida que o Senhor nos deu. Em que nós passamos a andar. Não segundo a nossa própria vontade, seguindo o nosso próprio coração, mas andar no caminho que Deus propôs para nós. Mas essa transformação não é a igreja que faz. Essa transformação não é pastor que faz. Essa transformação não é um irmão que faz. É uma transformação que acontece por um milagre. O milagre de Jesus na sua vida, na minha vida. O encontro com Jesus é transformador. E você não precisa pagar nada por essa transformação. Infelizmente, nós temos tantas igrejas que estão por aí afora, que nós não podemos nem chamar de igreja, mas que estão vendendo a transformação. Estão dizendo que se você der X, você der Y, se você der isso, você der aquilo, você vai então provar dessa transformação. A transformação que Cristo faz é pela graça. E é de graça para você. Muito embora tenha custado um alto preço que foi pago na cruz. O encontro com Jesus, que é transformador, que é confrontador, é um encontro também que é revelador. Existem muitos seguidores de Jesus. E existem poucos discípulos de Jesus. Algumas pessoas seguem a Jesus por um interesse pessoal. Outros talvez seguem a Jesus por considerá-lo um bom líder, talvez um bom mestre. Seguem a Jesus por conveniência. Eu estou precisando que Jesus faça isso na minha vida. É conveniente para mim seguir Jesus agora. Mas aí quando não tem mais conveniência, quando não é mais conveniente seguir a Jesus, então deixa de segui-lo. Será que nós temos seguidores de Jesus deste modo aqui esta noite? Eu não sei. Você não sabe. Mas Jesus sabe. Jesus conhece cada um de nós que estamos aqui hoje. Ele sabe cada um de nós qual é a motivação, qual é a razão pela qual nós estamos aqui. Jesus sabe de nós aqui quem é seguidor dele e quem é discípulo dele. Jesus sabe cada pessoa. E nós não precisamos estar procurando, olhando, investigando. Não é nosso papel para isso.
Não somos nós que definimos quem é joio e quem é trigo. Os discípulos de Jesus queriam ir lá e dizer, olha, Senhor, plantaram joio no meio do trigo. Vamos lá, vamos arrancar. E o que é que o Senhor diz? Não, deixa crescer junto. Quando chegar lá na frente, aí eu separo o joio do trigo. Mas, meus irmãos, Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe por que é que você serve nessa igreja. Ele sabe por que é que você faz o que você faz nessa igreja. O que eu faço, o que nós fazemos. Nós podemos, irmãos, ser confrontados, até provar, talvez, um pouco de transformação, mas ainda tem muitas coisas escondidas no nosso coração. E você pode esconder de mim, você pode esconder do seu esposo, da sua esposa, do seu pai. Você pode esconder de quem você quiser. Mas, ao se encontrar com Jesus, não há a possibilidade de nós escondermos nada. Porque Jesus conhece o nosso coração. E Ele conhece muito mais do que nós conhecemos. Quem é Jesus para você? Você que tem ouvido estas mensagens de João, tem lido a sua Bíblia, quem é Jesus para você? Se você concorda com João de que Jesus realmente é Deus, de que Ele é o Messias prometido, se você concorda com João que Jesus ele é capaz de transformar vidas, de que Jesus é aquele suficiente para mudar a vida do homem, por que você não entregou a sua vida a Jesus? Se você entende que Jesus é Deus, por que você ainda não se prostrou diante de Deus? Por quê? Considere. Porque você pode até ter um conceito correto de Jesus. Mas se você tiver uma atitude errada para com Jesus, não adianta muita coisa. O caminho vai ficar pela metade. Vamos orar ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque de fato o Senhor tem sido tão bondoso conosco. Nós queremos te louvar porque não existe outro Deus além do Senhor, capaz de entregar o seu próprio Filho por amor, a sua glória, para morrer na cruz por nós. Obrigado porque eu não mereço tão grande salvação. Mas apesar disso, o Senhor me amou com um amor grandioso. Se nós decidíssemos, ó Deus, entregar as nossas vidas, ainda assim, não seria suficiente para nós pagarmos tão grande amor. Agradecemos porque um dia o Senhor nos confrontou com a tua pessoa. Mas desse confronto saiu, ó Deus, uma transformação que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de tantos irmãos. E por fé, nós cremos que o Senhor ainda continuará fazendo na vida de tantos outros. Nós te louvamos, ó Deus, porque esta transformação tem sido uma obra do Senhor. E é uma obra que o Senhor há de concluir até o dia de Cristo. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos dê a graça de te conhecer mais. E ao te conhecer mais, que o Senhor nos dê a graça de te amar mais. E que as nossas vidas estejam prostradas aos teus pés, diante do Cordeiro, que é o leão da tribo de Judá. Diante do Cordeiro que morreu na cruz, mas do leão que venceu a morte e ressuscitou, está sentado à destra do trono de Deus, e virá nos buscar para que juntamente com Ele nós reinarmos por toda a eternidade. Suplicamos que o Senhor, que é o nosso Deus e Pai, nos abençoe e nos guarde.
E que o Senhor faça resplandecer sobre nós a tua glória. E que o Senhor incline o teu rosto para nós e tenha misericórdia de nós. E rogamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor que é Deus e Pai, e a comunhão do Deus Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e até o dia em que o Senhor voltará para nos buscar. Em nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém. Após o pós-lúdio e uma oração silenciosa, está encerrado este culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus graciosamente vos abençoe.